Fala, galerinha, primeira série, professor Fábio, professor Fabinho, certo? Vamos continuar com a nossa ideia de AVE, avaliação externa, então aula de AVE, certo? E na ideia de retomadas, como falei para vocês que a gente ia entrar na ideia de retomadas que poderia abranger conteúdos já trabalhados por outro professor. Nesse caso aqui, a gente vai entrar na aula de álgebra, nessa aula de hoje, falando sobre a função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau. Nós vamos relembrar a função polinomial do segundo grau. Então, nossa ideia de hoje é uma pequena retomada da função polinomial do segundo grau. Então, o objetivo da nossa aula hoje é essa, certo? Com resolução de alguns exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem fazer aí no decorrer da aula, certinho? O que você tem que lembrar, então, da equação da função quadrática, que é a função polinomial do segundo grau. Pessoal, você tem aqui, como eu falei para vocês, essa aqui primeira parte, vou pegar aqui, essa primeira seta, qual que é a cara dela, como que ela é apresentada, certo? Aquela y que a gente apresenta para vocês é igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Ou f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a ideia, é como ela aparece para vocês. Lembrando que o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por quê? Se for igual a zero, soma essa primeira parte aqui e vai ficar uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, certo? Então, a função quadrática é a função do segundo grau, certinho? Então, a ideia que você tem que ter é essa, a primeira ideia, de como se apresenta, certo, uma função quadrática. A segunda parte é como se resolver uma função quadrática, certo? Como você resolve uma função quadrática, tá bom? Como você vai resolver ela? Usando a fórmula de Bhaskara, que é conhecida por vocês, bem tranquila com a fórmula de Bhaskara. Você tem que calcular o delta, certo? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Depois que você calcula o delta, você calcula, substitui o delta, né, na fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, x é igual a menos b, mais ou menos sai a raiz quadrada do delta sobre 2a. Esse delta, ele vai falar para você, sobre esse terceiro passo aqui, certo? Sobre as raízes, certo? Esse delta aqui vai falar para vocês sobre a ideia das raízes. Então, como são as raízes dessa equação? Essas raízes são os valores de x que vão tornar essa função, desculpa, eu estou falando equação, porque eu acabei de gravar uma aula de equação para o nono aqui, certo? São os valores de x que tornam a sua função igual a zero. Então, pode ser chamado de raízes ou pode ser chamado de zeros da função. Também aparece essa nomenclatura em provas externas. Quais são os zeros da sua função? Beleza? Quando é a função de segundo grau, ela pode ter no máximo, ou pode ter até, duas raízes. Quem fala sobre isso para vocês? O delta. Quando o delta for negativo, não vai possuir raiz real. Existe outro campo de números aí, números completos, que é a nível de terceiro grau, que a gente estuda onde possui esse tipo de raiz. Mas para vocês, a nível de ensino médio, certo? Não vai aparecer. Depois aparece aqui o delta igual a zero. Então, quando o delta for negativo, certo? Não tem raiz. Quando o delta for igual a zero, possui duas raízes reais iguais ou possui uma única raiz, certo? X' vai ser igual a x duas linhas. E quando o delta for positivo, certo? Tem duas raízes, x' e x duas linhas vão ser diferentes. Beleza, então isso quem fala para você é o delta. E o delta, olha só aqui, vamos para esse quarto ponto aqui, que é o gráfico, o quarto ponto aqui, certo? Que fala sobre o gráfico. Então aqui, ó, possui duas raízes reais distintas. O que significa isso? As raízes são os pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. São esses dois aqui, ó, x' e x duas linhas. Aqui seria os valores de x' e x duas linhas, certo? Ó, delta maior do que zero, então tem dois pontos.
delta igual a zero, só tem um ponto em x aqui, certo? Porque x' vai ser igual a x duas linhas. E atenção nisso, quando delta for negativo, certo? Não tem raiz, mas tem gráfico. Toda função tem um seu gráfico. Se não tem raiz, não tem zero da função, o gráfico não vai encostar no eixo x. Olha só, não encostou no eixo x. Mas existe gráfico sim. Você não consegue calcular x' e x duas linhas, mas é possível sim fazer esse gráfico. Lembrando que o gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, é uma parábola. Essa parábola pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Certo? Quem te fala isso? O valor do A. Se o A, certo? Se o A for positivo, maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Carinha feliz, né? Que o pessoal fala aqui da carinha feliz aqui, ó. Certo? E se o A for menor do que zero, negativo, carinha triste. Certinho? Professores brincam em cima disso aí. Concavidade voltada para baixo. Mas quem fala sobre isso é o valor do A. E o valor do C, pessoal, é importante. É onde corta o eixo Y. Certo? Onde o gráfico corta o eixo Y. No primeiro exemplo, eu vou fazer alguns comentários para vocês, certo? No primeiro exercício da lista, eu vou corrigir somente o primeiro exercício, os demais vou deixar para vocês. Vou deixar só 3 para vocês corrigirem aí. Vou falar sobre esse ponto daqui a pouquinho aqui, tá bom? Certinho. E por último, deixa eu pegar essa daqui, mais fácil. Por último, a gente tem que falar aqui sobre esse quinto ponto, que é o vértice. Quem que é o vértice de uma parábola? Pessoal, vou apagar aqui, tá? Para comentar aqui. Observa o seguinte, nesses dois casos aqui. Essa parábola aqui, olha, com cavidade voltada para cima, ela vem aqui, ó, vai diminuindo os valores, aqui o laser descendo, de repente o laser começou a subir. Aqui o laser está subindo, chegou aqui começou a descer. Nessa volta aqui, onde existe essa inversão, certo? De crescente para decrescente, ou de decrescente para crescente, esse aqui, ó, esse ponto é chamado de vértice. Esse aqui é chamado de vértice. Esse aqui é chamado de vértice. Então, onde há essa inversão. Mas esse vértice pode ser um valor. Olha só aqui. Aqui está embaixo. Não está embaixo? Esse é o menor valor que nós temos. Então, que seria o valor mínimo que nós temos aqui, certo? Mínimo. E quando a parábola está voltada para baixo, aqui, ó, você vai subindo, subindo, esse aqui é o maior valor. Aqui começa a diminuir. Aqui seria o valor máximo. Certo? Seria o valor máximo. Não importa se é valor máximo ou valor mínimo, certo? O que você tem que ter o quê? Que nesse vértice nós temos um ponto, certo? O vértice aqui é um ponto. E todo ponto nós temos valor de quê? De x e y, par ordenados, sempre nessa ordem. Sempre o primeiro valor de x e o segundo valor do y, certo? Esse x, por ser do vértice, é chamado de x do vértice e y no vértice. Somente para esses, no vértice, nós temos o cálculo, fórmulas. Anota essas duas fórmulas para vocês aí. Menos b sobre 2a para x do vértice e menos delta sobre 4a para y do vértice. Anota isso para vocês aí, ok? Beleza. Não vou falar sobre esses dois pontos aqui não, certo? Vai ser uma aula de retomada, mas dá uma pesquisada. Soma e produto da equação do segundo grau e soma a forma da função do segundo grau e a forma fatorada. São outras maneiras de resolver que, dependendo aí da sua afinidade com a matemática, pode vir a facilitar para você esse tipo de cálculo. Certinho? Vamos aqui, pessoal. Só vou fazer um exemplo, um exercício da nossa lista, vocês vão tentar fazer os demais. Vamos ler aqui primeiro. Um empresário, certo, do ramo farmacêutico que produz e comercializa antibióticos percebeu que a quantidade vendida, certo, variava de acordo com o preço de venda, certo? Então, certa quantidade dependia do valor do antibiótico. Então,
Se você variava o valor, vendia mais, certo? Ou vendia menos. A ideia é essa. Diante dessa lei da oferta e procura, elaborou uma fórmula matemática modelada na receita. Receita, certo? Em reais, em função da quantidade de antibiótico. Aqui. Essa quantidade de antibióticos, o estudo foi feito entre 0 e 150 antibióticos vendidos. Entre 0 e 150 antibióticos vendidos. Lembram-se que eu falei aqui para vocês que esse ponto aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Baixa. Vou colocar de novo aqui para vocês. Pessoal, olha só. O valor de C corta o eixo Y. Ponto 0. Então, corta o eixo Y. Onde o gráfico corta o eixo Y, ele só corta sempre em um ponto. Esse é o valor do C. Em cima disso, olha só aqui. Ele está cortando o eixo Y aqui, ó. Certo? Olha aqui, nesse ponto aqui. Esse ponto, pessoal, é chamado de origem. Certo? Sempre que aqui, ó, nesse encontro aqui dos dois eixos, esse aqui é chamado de origem. E seria o ponto 0 e 0. Então, certo? O valor do C da minha equação vale 0. Eu tenho certeza que o valor do C da minha equação vale 0 de cara aqui. Note que o gráfico da receita passa pela origem, certo? Que é uma parábola. Logo, a equação tem a seguinte fórmula. Por quê? Seria aqui. A forma completa não é essa? Ax² mais bx mais c. Mas o c vale quanto, pessoal? 0. Se vale 0, não precisa aparecer esse valor. Então, aqui vai ser uma função do segundo grau incompleta. Certinho? Então, olha só. Nós temos aqui dois valores aqui, pessoal. Tem esse ponto aqui, ó. Lembra que eu falei? É um par ordenado. Você precisa pegar o primeiro valor de x e o segundo valor do y. Certo? E temos outro ponto aqui, que aqui eu não tenho, seria o valor de 120 e y. Com esses dois valores aqui, com esses dois pontos aqui, eu vou calcular o que se pede, com base no gráfico, qual que é a receita máxima obtida. Ou seja, a receita máxima obtida, atenção aqui, pessoal, não é pela quantidade que, no 150, vendeu 150 e 6.750. Não, olha aqui, é lá no vértice da parábola. Certo? Voltada para baixo, ele tem um ponto aqui em cima. Esse ponto aqui em cima, certo? Esse valor aqui é o valor máximo. Lembra lá que eu falei assim, ó, quando o A for negativo, você tem a parábola voltada para baixo, você tem o valor aqui em cima. Esse valor aqui então é o valor máximo. Se fosse para baixo, certo? Valor mínimo. Atenção nisso. Então, o valor máximo da receita é esse que ele quer. Esse valor máximo sempre é dado no quê? No vértice da parábola. Então, você precisa saber calcular o x do vértice e precisa saber calcular o y no vértice. Sempre que se falar em ponto máximo ou ponto mínimo, você tem que lembrar das fórmulas do x do vértice e do y no vértice. Já está colocada aqui a fórmula, certo? E está da forma aqui. Então, x do vértice é menos b sobre 2a, certo? Eu tenho o valor aqui. Estou partindo desse ponto aqui, tá, pessoal? 120. Certo? O x do vértice é o 120, x do vértice, eu quero saber o vértice. Lá no vértice aqui, eu tenho o x do vértice igual a 120, o vértice está aqui 120, e o y que eu não sei, que eu preciso calcular aqui. No lugar do x do vértice, coloquei 120, que é o valor, é igual a menos b sobre 2a. Multiplicando cruzado, certo? 120 é igual a menos b sobre 2a, está nessa forma. Multiplicando cruzado, menos b 2 vezes 120, 240, multiplicando por menos 1, o b é igual a menos 240a. Show de bola, foi isso que achou o valor do b. Esse b a gente precisa aqui para frente. Certo, o que nós temos aqui? Então, já temos esse ponto aqui, temos que o b vale menos 240a, e tem outro ponto, que é o 120 e o y. Vou colocar aqui em cima, tá? Que nós vamos precisar deles aqui. Só lembrando, nós temos esses dois pontos aqui. Substituindo, então, o b, o x e o y. Em qual equação? Nessa aqui.
a equação que nós temos inicial aqui para trabalhar em cima dela, certo? O y vale quanto? 6.750. O a não tem esse valor, vou procurar. O x, nesse ponto, eu tenho, que é o 150, certo? O b, certo? Eu tenho, que vale menos 240A, e o x, 150. Efetuei o cálculo aqui, pessoal, certo? 150 ao quadrado, 22.500. 240 vezes 150 dá 36.000, certo? Efetuando essa subtração aqui, 36.000 menos 22.500, 0, 0, vai estar 5, 10 menos 5, 3, 13.500. Então, aqui vai ficar 6.750 é igual a menos 13.500. O A vai ser 6.750 dividido por 13.500, mais com menos vai dar menos, e essa divisão dá menos 0,5, certo? Foi isso aqui, de forma reduzida para caber aqui, beleza? Copia aí a divisão. Beleza, então achei já o valor do A, já tem o valor do B, certo? E o valor do X. Eu já tem no segundo ponto. No segundo ponto aqui a gente tem lá 120 e Y. Então, substituindo o primeiro para achar o valor do A, e no segundo agora eu vou achar o valor, para achar o valor do A, isso. Agora no segundo eu preciso achar quem? O valor do Y que eu quero aqui. Já coloquei de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Então, na mesma equação aqui, o Y não tem o que agora, certo? O A, menos 0,5. O X, 120. O B, menos 240, certo? O A, menos 0,5 vezes 120. Efetuando essa cálculo, eu fiz 120 ao quadrado, dá 120 vezes 120, certo? 120, fiz lá, 120 vezes 120, faz bonitinho. Depois vai fazer 120 vezes 120, dá 0, pessoal. 0, 0, 1, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1. Estou fazendo isso aqui, 14.400, vezes 0,5, certo? 14. Só vou fazer vezes 5, depois tiro uma vírgula, tá, pessoal? Que é uma casa decimal. Vezes 5 aqui. Dá 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 22, vão 2 de novo, 5 vezes 1, 5 mais 2, 7.200 aqui, certo? Tem que tirar uma vírgula. Depois você efetua o segundo cálculo aqui e vai chegar no resultado obtido, beleza? Certinho, só fazer bonitinho aí, não vou ficar fazendo esse cálculo para vocês não. Você vai chegar nesse resultado aí de R$ 7.200. Os próximos exercícios, pessoal, tem que ter o mesmo pensamento, certinho? Já tenho aqui a correção deles, mas para essa aula não ficar muito longa, certo? Depois eu vou fazer a correção deles para vocês. Se for necessário, eu volto aqui para fazer a correção desse primeiro também. Eu faço correção novamente desse primeiro mais detalhada, certo? Do segundo, terceiro e quarto. Então, vou ficar aí para a atividade para vocês, 3 exercícios, certinho? Não se esqueçam de colocar o nome de vocês no comentário do vídeo para validação da presença de vocês. Tem muito aluno que não está validando. E, pessoal, está sendo fiscalizado, certo? Atençãozinha nisso aí, para não ter, porque foi com falta. Já aconteceu isso comigo.
tá aqui no grupo, você colocou presença, tá bonitinho, olha aqui, tá lá, Fábio Emílio, primeira série A, show de bola, tá lá, pontinho, presença. Aí depois disso, eu abro aqui o YouTube, olha, mas o Fábio Emílio não comentou. Eu tenho que colocar falta, certo? Está sem cobrar da gente. Então, por favor, não se esqueçam de comentar para evitar problema futuro para você. Grande abraço, até a próxima aula aí.